Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Giro de Notícias aqui no Hope Podcast. Para você que está chegando agora, já compartilha esse vídeo aí com seus amigos, que a gente vai começar hoje falando sobre o julgamento do Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente que esteve aí no STF para ouvir cara a cara aí com o Xandão. Então vamos começar hoje aqui na bancada com meu amigo Wagner Zamit. Hope, galera, vamos lá então começar o nosso Hope Podcast. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, então acomode-se e aperte os cintos que hoje as notícias serão bem turbulentas. E aí, meu amigo? Então, tudo bem, André? Tudo bem, pessoal aí que está assistindo a gente? Olha, André, a gente... Hoje foi o segundo, né, e último dia do julgamento, né? Na verdade, as pessoas confundem um pouco, né? Na verdade, não foi o julgamento da ação criminal, tá? Isso aí foi o julgamento para ver se o STF receberia a denúncia da Procuradoria-Geral do município. Somente acolheu a denúncia. Se eles iam acolher a denúncia para que o processo criminal, certo, né, fosse iniciado, enfim, prosseguisse, né? E eu acho que, assim, para a surpresa de 0 pessoas, né, o ex-presidente foi denunciado, né, por 5-0. 5-0? É uma surpresa muito grande, porque se você ver bem, essa denúncia, né, ela foi recebida pela primeira turma do STF, e a primeira turma do STF é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ou seja, pessoas completamente imparciais no que se diz respeito ao ex-presidente. Não, e assim, a gente vê que assim, a OAB deve ter se orgulhado quando viu esse primeiro time, né? Porque como na jurisprudência cabe a imparcialidade, né, dos fatos para apuração, a gente viu ali que realmente ali a chance que o Bolsonaro tem de sair desse processo é muito grande, né? Porque as pessoas estavam ali comprometidas com a verdade. Então, nosso poder de comunicação aqui é fazer com que as pessoas fiquem bem informadas e vejam, né, que, mais uma vez, nós temos orgulho da nossa democracia sendo representada por esse time imparcial aí que acolheu essa denúncia aí contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas falando nisso, deixa eu só tirar uma dúvida com você, que eu acho que a gente trocou essa ideia antes, mas eu não estou bem recordando. Quando o presidente Lula, em 2000 quando ele foi lá atrás julgado, né? Eu não lembro agora exatamente o ano, porque eu não sou um cara bem de guardar datas. Quando ele foi julgado, também teve esse mesmo julgamento pelo STF, da mesma forma que o Bolsonaro está tendo, porque se ex-presidentes devem ser julgados aqui fora, por que o Bolsonaro está sendo privilegiado de ser julgado pelo STF? Excelente pergunta, André, e é uma pergunta que eu não sei te responder. Por quê? O Lula, ele foi julgado pelo juiz singular, tá? Pelos crimes supostamente cometidos por ele. E por que ele foi julgado pelo juiz singular? Né? Ou seja, um juiz de primeira instância, que no caso era o Sérgio Moro. Porque ele era um ex-presidente. Se você tiver uma ex-mulher, ela é sua mulher? Não. Não. O ex-presidente ele não é presidente. Ok. Né? Então a gente tem, em nosso direito processual, a gente tem algumas garantias para pessoas que ocupam determinados cargos. Eu não vou estender isso aqui, mas, por exemplo, a gente fala muito de foro privilegiado, né? Esse não é um nome, né, que eu prefiro falar. É o foro por prerrogativa de função, tá? Porque quando fala foro privilegiado parece que é um privilégio, né? De privilégio aqui, não tem nada. Não, e aqui é um país... Não é nem isso. É porque aqui o Brasil é um país... É um país democrático, um país que a corrupção é muito baixa, então a gente não há que se falar em privilégios aqui no Brasil. Nenhuma classe tem privilégios aqui, né? Então, esse foro por prerrogativa de função, algumas personalidades, algumas pessoas que eles ocupam determinados cargos, eles têm a prerrogativa de ser julgados pela Corte Máxima, tá? Aí você pensa, pô, bacana, né? Não é bacana, porque, olha só, vamos voltar ao assunto do podcast anterior, quando a gente falou do voto do, novamente, ministro imparcial, Alexandre de Moraes, no caso da cabeleireira Débora. Ele votou para condená-la a 14 anos. Né? O julgamento, aliás, só para
aproveitar para dar mais essa notícia, né? Ela tem 2 votos, né, a favor da condenação há 14 anos. Se não me engano, foi o ministro Flávio Dino. E o ministro Luiz Fux. Talvez ele tenha sentido uma certa pressão, né? Ou talvez pela repercussão negativa que esse voto dos outros 2 ministros causou na imprensa, inclusive em jornais, em mídias de esquerda, né, criticando esse voto. Talvez ele tenha sentido um ligeiro aperto no esfíncter e ele pediu a vista do processo, né? Isso significa que o julgamento está suspenso temporariamente. Tá? Mas voltando para o nosso assunto principal. Então, no caso da Débora, o que acontece? É outro caso que é uma pessoa comum cometendo um crime comum. E ela está sendo julgada pelo STF. Tá? E o que acontece com esse tipo de situação? É bom? É claro que não é bom. Tá? Por quê? No nosso processo, nosso direito processual, tanto civil quanto penal, existem alguns princípios, tá, que devem ser observados. Tá? E quando você faz esse tipo de manobra, tá, você está infringindo esses princípios. Tá? E de cara aqui eu posso dizer que está sendo infringido, na minha opinião, né, e na opinião de alguns juristas, o princípio do juiz natural, que é o juiz que deveria julgar a causa, e principalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? Todo mundo tem direito a ter o duplo grau de jurisdição, sendo em matéria civil ou criminal. Tá? Se você, sei lá, você comete algum crime, e seja lá qual for as circunstâncias, e você é julgado e condenado em primeira instância, tá? Você tem o direito assegurado de recorrer dessa decisão. E aí essa decisão vai subir para uma outra instância, são outros juízes que vão julgar, inclusive ser julgado por um colegiado. Ok. Tá bom? Quando claro. Quando você tem, por exemplo, um foro de prerrogativa de função, ou quando, nesses casos, os processos que as pessoas não têm o foro por prerrogativa de função, mas estão sendo julgados por algum motivo que eu não consigo alcançar, não tenho conhecimento jurídico para alcançar o porquê que esses processos estão sendo julgados no STF, o que acontece? Uma coisa, assim, várias coisas acontecem, mas o principal aqui é o seguinte: toda vez que o STF ele funciona como o tribunal competente, com a competência originária para julgar alguma demanda, ele funciona como única e última instância. Ou seja, não tem como... Você vai recorrer para quem se o STF é o tribunal máximo do país? Exatamente. Exato. Então vamos dizer que o Fux, depois que ele ficar um pouco mais relaxado, né, ele vote, acompanhe seus pares. Tá? E ela seja condenada a 14 anos. E principalmente se for por unanimidade, como foi o caso do Bolsonaro, ela não tem para quem recorrer dessa sentença. Lamentavelmente é um episódio assim que amedronta um pouco dos brasileiros, porque a gente vê que não é algo tão comum, né? Porque assim, se a gente falar sobre depredação de patrimônio público, aí me vem na ideia, né, aquela ideia de suburbano, os pichadores, né? O cara que picha um monumento público, alguma coisa do tipo, será que existem 2 pesos e 2 medidas, ou eles vão ser julgados da mesma forma pelo STF e vão ser condenados a 14 anos também? Pessoas que usaram, de repente, um spray de tinta para poder depredar um patrimônio público, onde a mulher, eu até repito isso, falei no último episódio, ela utilizou um batom, algo totalmente removível, onde você pudesse limpar, ou se ela fosse condenada a prestar um serviço público, né, pagar uma cesta básica, algo do tipo, que, assim, a pessoa que, independente do viés político que ela tenha, né, que ela siga, seja de direita ou de esquerda, ela que apoia, que é o contrário que a oposição, que apoia esse tipo de decisão hoje, né, eu acho até errado, porque o camarada ele não está percebendo o caminho que está sendo levado isso. E isso acaba sendo ruim, porque isso daí não é literalmente a democracia que o brasileiro espera. A gente está perdendo aos poucos o direito e sendo arrancado isso da gente, né? André, você falou, isso é ruim. Não, isso não é que seja ruim. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Isso não é a forma que o nosso ordenamento jurídico prevê para julgamentos desse tipo, para fatos e atos desse tipo, tá? Só para entender, porque a gente é bom a gente esclarecer, porque, por exemplo, a Débora, né? A gente tá usando o exemplo dela, né? Mas, enfim, teve gente até que morreu preso, né?
E aí eu vou trazer aqui, se não me engano, foi a Carmen Lúcia que falou isso, né? Que a ditadura mata. Eu vi. A ditadura mata. O Clezão morreu, preso. Preventivamente. Já fazendo 2 anos, em janeiro. Lamentável. Então, assim, realmente mata. Eu concordo com ela, tá? Eu concordo com ela. Lamentável. Eu devo dizer que eu concordo com a ministra. Se foi ela que falou, foi alguém de lá que falou. Agora, ela foi... A Débora não foi condenada, ou assim, será ou não condenada, simplesmente por ter pichado alguma coisa, né? Na verdade, ela foi condenada por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Né? Você vê que ela tinha todas as armas e tinha todo o aparato, né, militar ou paramilitar para tentar a abolição violenta do Estado de Direito, né? Porque a gente até discutiu aqui no último podcast que o batom é perigosíssimo, né? Além disso, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Como a gente viu, ela estava armada, né? Aquele batom lá. Inclusive, eu vi nas manifestações, você pode ver algumas fotos, como ali estava todo mundo realmente se organizando para tomar o poder de maneira armada. Tinha um vendedor de algodão doce. Também estava armado. Você sabe que se você come algodão doce, aquele palito ali que fura o teu olho, aquilo ali é um perigo, né? Então, assim, tem um certo fundamento, né? E aí é isso, o vendedor de algodão doce, a mulher que estava com batom. Então, todos esses são criminosos perigosíssimos e merecem ficar, né, no caso, segundo o STF, 2 anos presos preventivamente e depois receberem uma pena de 14 a 17 anos de prisão. Tá? Mas assim, para não desvirtuar aqui, a gente está falando do Bolsonaro, eu queria falar outra coisa. Aqui a gente falou da questão do foro por prerrogativa de função, certo? E a gente pegou o exemplo do Lula para ver as diferenças, tá? Porque aqui a gente está falando, e aqui realmente, assim, lógico que a gente faz aqui as ironias, né? Porque não tem como falar sério sobre esse assunto, né? Mas a gente, agora realmente sem tomar partido, a gente pode fazer um paralelo entre 2 situações de ex-presidentes que sofreram processos criminais, certo? O Lula sofreu um processo criminal, o Bolsonaro, a partir de hoje, ele vai responder um processo criminal. Mas você não acha que, por exemplo, nessa comparação entre Bolsonaro e Lula, na época do julgamento do Lula, o Lula teve provas muito mais contundentes e robustas do que o Bolsonaro está tendo? Porque falam-se sobre a minuta de golpe de Estado, que até agora ninguém soube dessa minuta de golpe de Estado. Entre outras narrativas que são colocadas para o ex-presidente. E quanto ao Lula, a gente vê que realmente tiveram muitos fatos, inclusive delação premiada, pessoas que realmente admitiram, né, a culpa, inclusive falaram, né, com todos os requintes de detalhes sobre os esquemas, o que envolvia, o que cada um recebia, que de fato assim, a gente vê que existiu ali por trás um crime. E o do Bolsonaro a gente vê coisas ali com interrogações ali na mesa ali de todo mundo. Inclusive eu queria até aproveitar e pedir a produção aí para colocar um vídeo onde o nosso querido, a gente não pode nem citar, né, porque hoje em dia a gente tem até um receio de falar nome de certas pessoas e ficarem meio assim, ressabiadas, né? Nosso querido Alexander the Great aí do Iron Maiden. Queria colocar um vídeo onde ele fala aí com todas as letras aí sobre a questão do acolhimento que teve lá do processo do Bolsonaro. O voto dele, né? O voto dele. Então, assim, eu queria colocar esse vídeo, esse trechinho, né? Onde ele tá totalmente tranquilo, né? Consciência boa, né? Pra poder acolher nessa denúncia aí contra o ex-presidente Bolsonaro. Coloca aí pra gente aí, produção, só um trechinho do vídeo. Pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa. Repare a mãozinha dele, como é que tá. Tô preocupado com a saúde dele. Será que ele tá com Parkinson, cara? A folhinha dele, como é que tá? Tá bom, produção. Quero mais ver não, porque ultimamente a classe dos carecas está muito desunida, né? Então, não quero tecer nenhum comentário sobre isso. Mas dá pra ver que, nitidamente, um cara desse, será que ele vai dormir à noite, né? Do que ele tá fazendo? Eu tô expressando a minha opinião aqui porque, cara, até agora eu não tô acreditando. Porque, assim, eu sou da seguinte teoria, cara. Independente que seja direita ou esquerda, se existir o crime, tem que ser julgado e condenado. Se não existiu, a gente não pode ser injusto com ninguém. Mas, se a gente está falando de um acolhimento, né, de uma denúncia que está sendo para última instância, fica meio complicado, né, a gente poder tecer comentários sobre isso, já que não tem como recorrer, né? A gente está falando com o Supremo ali, né?
Então, assim, já que eles estão recebendo essa denúncia, acredito que eles estão totalmente imparciais, principalmente o primeiro time que votou, né? Porque a gente viu ali que quem tinha na mesa ali era a Carmen Lúcia, o Fux, mais Flávio Dino, mais quem que eu... Zanin. Esqueci de mais alguém? Não, é essa galera. Essa galera, né? Então, assim, um time totalmente imparcial, onde a gente via que realmente ali a democracia representava ali milhões de brasileiros, né? Então, assim, eu fico perplexo quando eu vejo essas coisas, cara, porque eu não sei que rumo a gente vai dar pro Brasil, cara, se realmente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro for preso. Porque como vai ficar as próximas eleições e se as próximas pessoas que participarem, né, das próximas eleições também não vão poder falar nada. Porque se falar que o ex-presidente foi condenado e julgado, né, também vai ser o quê? Vai ser uma afronta? A gente não vai poder mais expressar o que a gente acha. Então, assim, o Zamit, eu acho que, cara, o Brasil tá virando um teatro, bicho. Tá virando um teatro. A indignação minha que eu tô aqui, cara, acho que é de milhões de brasileiros que estão assistindo aí as notícias, né, de tudo que tá acontecendo e o pessoal não tá acreditando até agora. Ô, André, eu não posso falar que tô indignado porque eu não esperava nada diferente. Você não precisa ser vidente para saber o que ia acontecer. Da onde vem, né? Agora, como a gente estava falando aqui, né? Só para o pessoal de casa entender, porque assim, quando a gente fala de política, vem muita gente falar algumas coisas nos comentários, a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo, né? Só que às vezes tem coisas tão imbecis que eu realmente não tenho capacidade intelectual para responder certos questionamentos. Vem por aí. Tá? Eu sou limitado com relação a isso. Então só para fazer, como eu te falei, a gente está fazendo um paralelo, só para a pessoa entender as similitudes e as diferenças, tá? O que aconteceu no caso do processo do Lula, tá? Que você até falou aí, teve um processo criminal por corrupção. Na verdade, teve vários processos, né? E aí ele foi julgado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, inclusive. Foi condenado, tá? Recorreu. Foi pro TRF, Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância da Justiça Federal. Foi condenado. Recorreu. Foi respeitado o duplo grau de jurisdição para ele, certo? E o juiz natural, porque ele era um ex-presidente. Ele foi para STJ. Aí ele foi condenado. Calma aí, calma. Você já falou, deixou a deixa aqui que a gente precisava. Deixou a deixa não. Já nos deu o que a gente precisava. Vamos lá. O Lula, ele teve direito a recorrer sobre a sentença dele. Uhum. Aí, fazendo um paralelo, o Bolsonaro não vai ter se ele for condenado. Não. Não vai ter. E não tem outra instância. Não tem outra instância. É lógico que existem recursos, né? Tem revisão criminal, eventualmente, mas outra instância, duplo grau de jurisdição, ele não vai ter. Uma outra observação. Isso é um julgamento no âmbito jurídico ou político? Aí entra essa questão que eu fiquei na dúvida agora. Eu queria te perguntar como jurista, né? Tá. Vamos lá. Eu não vou responder, porque eu vou fazer esse paralelo e aí a galera responde. E aí aliás, a gente pode até, pessoal, se vocês quiserem interagir com a gente, vamos perguntar o seguinte, se o julgamento do STF é político ou jurídico. Abre essa enquete aí, produção, por favor, aí, pra galera poder participar e responder, porque fica essa dúvida no ar. Porque o que eu tô entendendo aqui, cara, que se o Lula teve direito a entrar com todos esses recursos a ponto de ele conseguir, por que o ex-presidente não? Então, se ele não tiver direito a recorrer... ou seja, se ele pegar, sei lá, 15 anos de prisão, ele tá lascado, meu irmão. Ele não sai mais. Então. Ou eu tô errado aqui, eu tô falando alguma besteira. O que acontece? Aí vamos lá. Voltando, porque o pessoal. Eu tô aqui só fazendo o papel. Eu quero aqui fazer só o papel de dar informações para as pessoas chegarem à sua própria conclusão. Tá? Para não falar que eu tô sendo tendencioso aqui. nunca seremos. Mas não tá precisando, tá? não Mas, precisa olha ser só. tendencioso não, Wagner. Você tá vendo o nível. Olha só, o brasileiro, ele só não enxerga se ele não quiser.
só não enxerga se não quiser. Vou até tirar a porra do óculos pra falar. Meu irmão, brasileiro só não enxerga se não quiser. Se você tá vendo na sua cara, que o Lula teve direito a recorrer à sua sentença e o Bolsonaro hoje, se ele for realmente julgado e ele não puder recorrer, você já vê de cara que é uma questão política e não no âmbito jurídico. Se ninguém for falar isso na enquete, eu vou falar aqui. Sabe por quê? Não. Porque, cara... Não... Olha só, calma. Meu irmão... Você tá se precipitando. Deixa eu falar mais uma questão aqui. Tá, diga, por Tá? favor. Já tô começando a me tremer aqui. A gente já, chegou fala. aqui... A gente chegou aqui num momento, nessa historinha muito breve, porque eu não vou falar sobre quais processos, né? Eu não vou falar dos acordos de leniência, das delações premiadas, de bilhões de reais que foram devolvidos por empresas, tá? E de repente, como o Lula não cometeu nenhum crime, essas empresas doaram esse dinheiro, né? Então doaram por que devolveram o dinheiro, já que não teve crime? Não, mas eles doaram. Doaram? Foi doação pro governo. Entendi. Eles doaram. Aí ele foi julgado, ele teve o direito de ser julgado por 3 instâncias diferentes, certo? Ok. Juiz singular, a Justiça Federal, né, o TRF e o STJ. Foi pro STF. Quando chegou no STF, enfim, dentre outras coisas que aconteceram, eles falaram, olha, o juiz Sérgio Moro, ele não era imparcial. Um juiz... Ele não era competente, né, por causa da... Enfim, teve várias discussões, mas pra gente ficar aqui no âmbito mais político... Aconteceu isso aqui no Brasil, cara? Foi no Brasil? Juiz sem ser imparcial? É? Eu achei que isso acontecesse só na Suíça, mas isso foi uma alegação. Estranho. Não, pois é, ele não era imparcial porque ele estava querendo derrubar o Lula para se promover politicamente, né? Para criar uma carreira política, uma coisa que aconteceu sei lá quantos anos atrás, ou quantos anos depois disso. Faz tá? sentido, tirando agora, pela popularidade que o Lula a gente está vendo hoje, né? Faz sentido. Não, tudo bem. Mas agora, o que é importante aqui a gente destacar é o seguinte. Aí, anos de investigação foram jogados no lixo. Porque o processo foi anulado. Parabéns. E aí você anulou tudo. Parabéns a todos os envolvidos aí com essa façanha. Tudo bem. Aí uma injustiça foi reparada. Uma pessoa que não era pra... Beleza. Painho. Então, Painho foi solto. Aí tudo bem. E aí foi justamente numa época que ele... Enfim... Ok, isso, vou falar do processo. Aí foi isso que aconteceu. Aí ele foi solto, concorreu e venceu. Prometeu picanha. Legitimamente, democraticamente, as eleições de 2022. Não. Tá certo. 22. Pois é, tô até perdido aqui. Aí, o importante é o seguinte, o juiz não era parcial. Isso cagou o processo todo. Anos de investigação e um processo gigantesco que tramitou em 4 instâncias, se você pensar bem, né? Tudo bem, aí vamos ver agora o que aconteceu no processo do Bolsonaro. Tá? Se esse juiz, por exemplo, que julgaram o 9 dedos na época, não eram parciais, né? Imparciais, na verdade, o que esperar então desse julgamento do Bolsonaro? Ele vai ser julgado aí pelo Alexander? Então, já foi. Assim, já foi. Mas, tá sendo. Agora, então a gente vai ter justiça cometida porque ele é comprometido com a justiça, com a democracia. Olha só. Vamos lá. Agora vamos falar do Bolsonaro, que aí é mais curto, né? Porque ele não teve a prerrogativa, né? O privilégio de ter o duplo grau de jurisdição. Ele mesmo sendo ex-presidente, não tinha foro prerrogativo de função, e ele está sendo julgado diretamente pelo STF. Né? O processo dele foi aceito, né? Foi uma denúncia da PGR. E a PGR, cara, o nosso procurador, eu acho que ele é um cara muito admirável. Porque eu acho que nem... Paulo Gonet. Eu acho que nem, sei lá, Manuel Carlos ou um grande escritor conseguiria contar uma história tão cheia de nuances como ele contou. Envolvente, né? Porque assim, ele colocou coisas na denúncia que nem na investigação criminal da PF tinha. Tá? Ele, não sei... Se ele colocou essa denúncia, da onde ele tirou isso? Ele tinha provas, então? Porque se não tinha na investigação da PF, ele criou... Evidência, parapsicologia, alguma coisa assim. E ele juntou
Então, assim, e a denúncia é muito cheia de verbos no futuro do pretérito, né? Então, o Bolsonaro estaria tramando um golpe de Estado porque as pessoas fariam e talvez em algum instante, em algum momento dessa história do universo, do planeta, Se do Monteiro Brasil... Lobato fosse vivo, vai ficar admirado, né? Então, assim, essa foi a denúncia que foi recebida pelo STF. Só rindo pra não chorar. E outra coisa, a gente sabe que o inquérito, os advogados do Bolsonaro tiveram muita dificuldade a ter acesso aos autos, né? Então a defesa a defesa teve trabalho com relação a isso. E aí você tem um problema também, né? Há quem diga que nossa procuradoria, ela cometeu o dumping processual, né? Ela encheu a denúncia de uma caralhada de documento desconexo para que a defesa tivesse bastante trabalho ao fazer a defesa. Então, ao que parece, ele juntou assim, coisa de 45 mil documentos, dividido em 8 petições diferentes, para a defesa analisar tudo e fazer a defesa do ex-presidente no prazo processual. Esse queria trabalho, hein? Ele gosta de trabalho. Gosta de trabalho. Aí é assim que a gente quer o funcionário público, né? A gente verdade, paga os impostos verdade. para que eles trabalhem dessa forma. Esse aí trabalhou muito bem. E aí ele fez mandou essa denúncia para o STF, e o STF já recebeu a denúncia. A gente sabe que aqui a justiça ela é bem... a gente tem muito processo, né? A justiça às vezes não dá conta de todos os processos. Existe até, para isso, existe até constitucionalmente um processo, um princípio, né, do devido processo, duração razoável do processo. Ele não pode ser nem muito rápido nem muito devagar, ele tem que ter a duração razoável. E eu fico feliz de dizer que o judiciário realmente está trabalhando muito, porque tem pesquisas que já disseram que esse julgamento do Bolsonaro, ele está correndo 14 vezes mais rápido do que a média dos processos que são julgados pelo STF. Exatamente. E assim, cara, eu tô vendo aí que tem muitas pessoas contribuindo, né? Inclusive o Janones deu uma declaração, ele postou lá na sua rede X, né? Uhum. Que ele teve lá no plenário, que inclusive ele falou que o Bolsonaro se segurou para não desacatar o Alexander the Great lá no plenário na hora lá, porque ele foi instruído pelos seus advogados para segurar a onda e tal. Então, cara, eles vivem de uma narrativa linda, cara, linda, onde tudo acontece no mundo deles, mas no mundo real não acontece, né? Porque não, no mundo real é fake news. é fake news, exatamente. Se você falar o exatamente. Então, o Bolsonaro, ele foi lá, compareceu, colocou a cara, enfim, para demonstrar de boa fé, né? Como os próprios advogados dele falaram, que não tem para onde ele ir, até porque o passaporte dele foi apreendido, então não tem para onde ele ir. Ele não pode nem se deslocar da Barra da Tijuca, onde ele mora, né, para um bairro vizinho, porque nem isso ele tá podendo, né? Porque cortaram o direito do cara. Então, assim, na cabeça deles, o Bolsonaro faz tudo, mas na prática a gente não vê, né? Então, é complicado, né, cara? É complicado. Mas, voltando à vaca fria aí, falando de comparativo entre Lula e Bolsonaro, tá? Eu queria tocar mais num ponto aqui, né? Realmente. Exatamente. Mas diga, eu não vou te interromper sua linha de raciocínio que eu tô interrompendo. Não, porque a gente falou aqui que toda a questão que fez com que os processos do Lula, na qual ele foi condenado, que a gente fala, ele nunca foi condenado, ele foi condenado sim. As condenações foram anuladas. Então deixaram de existir. Mas ele foi condenado. Tá? E já dizia o grande jurista, grande jurista, Qual deles? William Bonner, o Lula não deve mais nada à justiça. Boa noite. Esse tem... Aí, grande jurista. Esse tem sabe bagagem. tudo, esse tem, sabe tudo. Sabe tudo. Aí, vamos lá. Então a gente teve um problema de questão de imparcialidade, talvez. Tá? Teve uma questão de competência também, mas vamos ficar na imparcialidade, porque a gente atinge aqui mais um probleminha. Acho que eu queria até fazer uma piada aqui. Você falou de William Bonner, né? Eu acho que o William Bonner, o único âmbito jurídico que ele conhece é o juiz de paz, né? Mais nada, só isso, só queria falar isso. Só. Mas tudo bem, volta. Então aqui a gente falou da competência, né, originária do STF. Aí vamos lá. A nossa lei processual, ela visa garantir da melhor maneira possível a imparcialidade do Estado juiz. Tá? Então tem alguns institutos, como a suspeição e o impedimento,
né, o impedimento e a suspensão que impedem, né, que um juiz possa eventualmente ser parcial no julgamento dele. Tá? Impede que o juiz seja parcial. Parcial, impede. Porque, por Impede. exemplo, vamos lá. Um juiz, ele é suspeito, por exemplo, se ele já teve ação judicial contra aquela pessoa, se ele tem interesse no resultado daquele processo, né? Ele é impedido se ele é amigo pessoal ou inimigo capital de quem está sendo julgado, etc. e tal. E aí, a gente tem uma situação. E aqui, o processo contra o... Você concorda comigo que o processo contra o Bolsonaro, ele atinge diretamente o Lula? Atinge diretamente o Lula? Em qual sentido? Vamos dizer que o Bolsonaro, ele não seja condenado, não fique preso pela ficha limpa, enfim, ele tá inelegível, né? Vamos dizer que ele tivesse elegível. Ok. Isso eu acho que atinge o Lula diretamente, né? Então, ou seja, o Lula, ele tem interesse no processo, certo? Sim. Ele tem interesse no Claro. resultado do processo. No resultado do processo. É claro que eles cercaram tudo muito bem, né? Porque botaram o cara inelegível, estão julgando o processo, ultra jato, para garantir que as eleições do ano que vem corram de maneira democrática, né? E aí... Assim a gente espera. Aí o que acontece? A gente sabe que o ministro... Nossa, chamar de ministro dói aqui, sabe aqui no externo aqui? Ministro Flávio Dino é amigo pessoal do Lula, certo? Pois é, né? Amigo pessoal do Lula. Pois é. Ele é da primeira turma. Cristiano Zanin foi advogado pessoal do Lula. Ou seja, eu só tô vendo imparcialidade até agora aí, mas tudo bem, fala aí. E Só imparcial. você tem alguma dúvida de que o Alexandre de Moraes, por exemplo, ele não gosta do Bolsonaro? Cara, o Alexandre de Moraes eu não sei, mas o Alexander the Great eu tenho certeza que ele não gosta, né? Mas vamos aguardar, né, cara? Assim, o Wagner, eu tenho um certo receio de falar certas coisas, porque assim, cara, eu não queria nem contar isso aqui no ar não, tá? Não queria nem contar isso aqui no ar. Eu fui fazer um vídeo um tempo atrás, né? Vamos falar mais uma vez aí de imparcialidade, já que a gente tá falando de coisa boa, de justiça. Um tempo atrás aí eu fui processado, meu advogado até falou, cara, não comenta mais isso não. Eu fui processado por um frigorífico muito famoso de carne aqui no Brasil, cara. Tu acredita nisso? Porque eu falei de um vídeo que o nosso querido amigo Pablo Marçal falou, né, sobre o que ele achava, o que ele opinou. Eu não vou contar o contexto da história, tá? Porque Pra não ser processado de novo. eu não sou otário de ser processado de novo, tá? Já ainda até porque o processo tá correndo e tal, enfim, tô quieto na minha, tá? Só tô avisando o que aconteceu, tá? Então, eu tenho o direito de me defender, de falar que de repente o fato não aconteceu, porque pode ser uma história, né? Pode ser uma narrativa, porque hoje em dia as pessoas utilizam narrativas. Então, assim, eu fico meio com o pé atrás, cara, porque tudo isso que a gente tá vendo, pra mim, é sem pé, sem cabeça. Como que o Bolsonaro ele tá sendo julgado por algo que nem no Brasil ele tava, meu irmão, quando aconteceu isso? Já começa por aí. Minha primeira pergunta. Segunda pergunta. Como que o Bolsonaro é o único presidente, tirando o Nove Dedos, que está sendo julgado pelo STF? Já que ele não tem o direito, né, dele poder se defender novamente e recorrer na segunda instância. Eu queria entender se o Bolsonaro realmente ele é tão privilegiado assim como ele foi privilegiado nas eleições de 2018, que ele ganhou com a grande maioria dos votos dos brasileiros, né? E agora na última eleição ele tava na frente, mas aí ele falou, não, tô cansado, meu carro, porra, vou dar uma descansadinha aqui. Sabe aquela brincadeira, aquela historinha da lebre e da tartaruga? Aí deixou a tartaruga passar. Aí a gente viu, né? A tartaruga tá aí, né? Que prometeu picanha, né? E a galera continua acreditando em narrativas e historinhas. Então, assim, cara, eu não sei aonde a gente vai parar, mas onde estamos, eu tô bem consciente do que tá acontecendo. A questão do voto, né, lá que acabou recebendo a denúncia,
fala que, né, o Bolsonaro teria sido, eu tô falando até... olha, Teria. eu tô falando até como o nosso digníssimo PGR, né, ele teria, talvez, em alguma circunstância, né, sido mentor intelectual de uma suposta, de um suposto golpe que teria sido perpetrado por algumas pessoas, né, no 8 de janeiro. Então ele teria sido um mentor intelectual. E junto com os seus aliados, com apoio de militares. Eu só quero lembrar o seguinte, se não me engano, isso aqui, se eu tiver equivocado no próximo podcast ou até na descrição do vídeo eu vou me corrigir, se não me engano, no dia 22 de dezembro de 2022, ou seja, o Bolsonaro ainda, já tendo perdido a eleição, mas ainda no cargo de presidente, ele mudou os comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, tá? Nomeando aqueles que foram escolhidos pelo Lula, tá? Então, se ele tinha as Forças Armadas atuando nesse suposto golpe que teria sido em algum momento arquitetado, ele estaria fazendo isso com militares que foram nomeados pelo Lula, tá? Então, assim, voltando àquela questão da comparação, né, que eu acho que é muito interessante essa comparação. No processo do Lula, a gente teve uma série de delações. Muitas. Inclusive, queria mandar um abraço, falar em delações aí, pro nosso querido Sérgio Cabral, que agora tá fit, tá fazendo vários vídeos legais, maromba. Agora o Sérgio Cabral tá correndo. Parabéns aí. Continue cuidando da tua saúde. Isso aí. Esse foi outro injustiçado. Excelente, com certeza. Foi condenado a mais de 400 anos de prisão por corrupção, tá solto, e a cabeleireira que sujou a estátua de batom tá presa. Exatamente, pois é. Mas esse aí, a justiça é assim, né? A gente não pode ter a lei para todos. Falar nisso, ele virou blogueiro, né, Sérgio Cabral, né? Agora ele tá postando TikTok, daqui a pouco tu vai ver umas dancinhas dele aí. Vai ser governador. Vai ser governador? Vai. Tá, tomara, né? Aí, tá precisando de um governador bom. O que eu queria dizer aqui é o seguinte, toda a denúncia foi baseada, lógico, provas documentais e tal, mas o cerne ali foi baseado na delação do Mauro Cid, tá? Que foi o ajudante de ordem do Bolsonaro, né? E eu acho que está mais do que claro que aconteceu algumas coisas, no mínimo peculiares, nessa delação. Primeiro, a forma como ela aconteceu, tá? A delação é um acordo entre o Ministério Público, tá? E o delator. Certo. Certo? O juiz de instrução, em regra, ele não participa da delação, porque é um acordo entre o promotor, o procurador, né, e o delator. E aí isso ajuda o promotor a pegar, descortinar ali o esquema. E qual a vantagem da delação, para quem não conhece? Qual a vantagem da delação? Diminui a pena? Não, ele passa a ter alguns benefícios, realmente. Só que aqui aconteceu algumas coisas. Primeiro, a delação foi comandada pelo Alexander the Great. Ele de novo? Valdemar. Ele, e outra coisa, só pelo fato de ter, e isso assim, isso é amplamente divulgado, né? O Mauro Cid, ele mudou a versão dele algumas vezes. Isso por si só era para ter cancelado a delação, tá? Divergência nos depoimentos, tá? E não foi, né? Não, vamos tentar, a gente vai conseguir. Não, realmente o Mauro Cid devia estar bem confuso, né? Para ele ter mudado várias vezes a versão dele. Na verdade, ele não estava confuso, né? Já teve vídeo que foi veiculado em que o Alexander the Great, rei da Macedônia, ele prendeu o Mauro Cid. Ué, mas cadê? Aí eu queria te perguntar então, cadê a imparcialidade aí? A ameaça prendeu o Mauro Cid e ele ameaça a família do Mauro Cid. O pai e a filha, cara. Você, se tiver filho, você imagina ameaçarem de prender a sua família se você não falar uma coisa que alguma pessoa quer que você fale. Ah, meu irmão, não sei não. Então, assim, isso é engraçado porque... E pode isso? O quê? Tortura? Não sei se cabe a palavra
palavra certa seria A tortura não é só física, não. Psicológica também. Psicológica também, mas queria saber, pode isso também? Porque se Cara, assim... eu acredito que alguns porões da CIA no Bangladesh talvez façam esse tipo de interrogatório. Rapaz, entendeu? eu tô aqui... Mas eu acho que no sistema judicial de um país democrático, não creio que isso aconteça. Deve ter sido montagem. Pois é. Eu acredito também que tenha sido montagem também. Alguém tentou manchar a imagem aí, né, do nosso querido representante da democracia, até porque ele carrega a balança da justiça no pleno equilíbrio, né? Tanto a gente vê aí por esse time agora que participou da votação aí, que aquilo ali era o verdadeiro equilíbrio da justiça, né? O Flávio Dino de um lado sozinho, né? Do outro lado a Carmen Lúcia com o Zanin e mais Equilibrando. Equilibrando, exatamente. A balança da justiça foi representada aí nessa denúncia. Inclusive o recebimento da denúncia foi aprovado por unanimidade, né? 5-0. 5-0. Como é que pode? Assim, são coisas que a gente vai analisando e assim agradecendo pelo presidente que a gente tem, o Painho, né? Que nos prometeu picanha e hoje em dia a gente está comendo aí nem ovo, né? Porque o ovo também agora está mais caro do que 1 quilo de alcatra, né? Última vez eu fui no mercado, me deu vergonha. Pãozinho com ovo que eu estava acostumado a comer de manhã agora é só com manteiga. Nem ovo de codorna eu estou comprando mais. Pois é. Margarina, né? Se tá ruim, não compra, né? Se tá caro, não compra. E essa é a recomendação que a gente recebe. Mas aproveitando... Eu vou até te falar, cara, que eu não sei, eu vou até ver o que eu vou fazer com relação a isso. Eu tava com o meu IPVA atrasado, porque eu achei caro. Não, então não paga. Aí eu falei, poxa, se o meu presidente falou... Não paga, pô. Então não assim, paga. cara, quem sou eu pra... Eu não paguei. Tá? Isso é lei máxima. Se tá caro, não paga, é verdade. Tá, eu achei muito caro. Verdade. Eu achei muito caro o IPVA. Verdade. Então acredito que a melhor oportunidade que a gente tem agora é chegar no mercado... Sabe por quê? Como ele falou, né? Se eu não pagar, vai baixar, né? A tendência é essa. Vai baixar. É essa. E também pela estratégia do ministro da Economia, né? Do Haddad também, né? Que corrobora também com tudo isso. Mas, voltando aí à vaca fria, a gente estava falando aí sobre os comparativos. Vamos falar um pouquinho também aí das pessoas envolvidas que também estão arroladas nesse processo. Falar, por exemplo, do general Heleno. Qual a participação diretamente do general Heleno, do Girão, dessa galera toda aí com o Bolsonaro? Todas essas pessoas aí, durante o período que eu lembre das manifestações, nenhum momento nenhuma delas vieram a público para dar nenhuma declaração, não participaram, pelo menos assim, visivelmente, de nada, né? E o próprio presidente estava viajando, ele estava nos Estados Unidos, né? Naquele período, né? Sim. Naquele período. Como que foi esse esquema? Que até agora, para mim, não está claro. Então, Paulo Gonet poderia dar essa narrativa para a gente, evidenciar uma timeline pra gente, como que aconteceu perfeitamente, isso? Porque, inclusive o Almirante Garnier, então comandante da Marinha, né, eles na verdade, supostamente em algum momento podem ter pensado, ou teriam pensado, ou em algum momento eles podem ter feito alguma indagação, ou não, sobre um suposto golpe para poder impedir, talvez, né, o Lula de subir a rampa. Tanto que você viu que no dia da posse do Lula tinha um monte de gente lá fazendo tumulto, né? Eu lembro. Ninguém deixou ele subir a rampa, realmente. Eu lembro. E assim, Talvez, né? Supostamente. Ou não. Dentro dessa dinâmica toda, né? Vamos falar aí pela voz da imparcialidade. Você acredita que o ex-presidente Bolsonaro ele pode vir a ser preso? Pode, né? Pode vir a ser preso? Pode. E daí por daí? Como é que a gente fica? Como é que a gente segue? Vamos aguardar as próximas eleições com que ânimo? Com que sensação que a gente, como brasileiro, a gente vai para as urnas para poder votar depois de uma situação dessa? Com a sensação de que nós temos uma justiça totalmente imparcial, democrática e eficaz. E que as nossas instituições representam muito bem o cidadão brasileiro. Agora, olhando também por um lado um pouco mais positivo da coisa, né? Eu acho que isso faz jus também à prisão indevida do Painho, né? Do Lula, né? Porque o Lula ele foi realmente perseguido,
por simplesmente em querer ajudar os pobres. Tanto ajudou os pobres, que ele ajudou a pobre da Odebrecht, sim, né? Entre muitas empresas aí que ele ajudou, empresas que realmente assim não tem assim potencial nenhum aqui no Brasil financeiro para poder se manter, que inclusive o dinheiro público era muito bem-vindo para elas, para determinadas manobras que eram feitas, e essas mesmas empresas que participaram, pessoas que participaram das delações, né, que fizeram denúncias, enfim, que cumpriram essas penas, tiveram que devolver o dinheiro. Agora, na verdade, falaram que ia devolver em trabalho, não é isso? Que essas empresas foram reintegradas para devolver em trabalho. Algumas empresas mudaram de novo, então estão exercendo suas atividades regularmente. Pois é, mas assim, tirando a ironia, o Brasil parece, cara, ele tá descendo, sabe aquele carrinho de montanha-russa? Que tu vê ele subindo, também quando ele desce, meu amigo, ele pega uma determinada velocidade. É quase uma rampa negativa. Exatamente, que ele vai de mal a pior, cara. A economia tá mal, as relações externas, né, com outros países também vai muito mal. Dentro daqui do Brasil, a gente vendo esse cenário de julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que a gente, assim, tirando a ironia, né, vamos ser sinceros e honestos, eu particularmente posso dar minha opinião, ainda acho que eu posso dar, né, totalmente parcial, né, diante dos fatos, e situações que, assim, não são comuns. Mais uma vez fica a minha indagação, qual o privilégio que o Bolsonaro tem dele ser julgado pelo STF, do qual o Lula não teve, né, mas, infelizmente, o nosso Brasil, que a gente conhece hoje, não é mais o Brasil de antigamente, né? Eu tenho saudade da época quando a gente tinha aqui uma pseudo-ditadura, né? Que falavam que o Bolsonaro ia mandar prender e acabar com os homossexuais, que o Bolsonaro era isso, o Bolsonaro era aquilo. Pô, eu não vi uma pessoa de esquerda sendo presa. E olha que a gente já teve aqui no Brasil, porra, várias manifestações que depredavam patrimônio público, inclusive aquele movimento dos Black Blocs, para quem lembra, que inclusive um cinegrafista veio a óbito porque recebeu um rojão na cabeça, né, numa manifestação dessa. E eu não vi uma dessas pessoas serem condenadas a nada, não vi esse estardalhaço como aconteceu em relação ao dia 8 de janeiro, né, que inclusive toda essa narrativa que imputam aí no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, isso faz com que a gente veja que a questão da imparcialidade, que além de não existir, está sendo imputado certas situações do que aconteceram ao ex-presidente, né? E nitidamente a gente está vendo um Brasil aí degringolando cada vez mais e a gente não vendo solução, né? Porque assim, a esquerda aqui cria o problema e ela mesma cria a narrativa da solução. Porque soluções não estão dando. Mas a solução nunca chega, você já reparou isso? Toda campanha eleitoral é sempre as mesmas promessas. É comida na mesa do brasileiro, é só coisa legal que o brasileiro gosta de ouvir. Mas, cara, não chega nada disso, bicho. Não chega nada disso. Eu queria saber até quando o brasileiro vai ficar caindo nessas narrativas. Aí você que tá aí do outro lado aí batendo palma, nossa, parabéns, o meu herói, Bolsonaro tem que ser preso. Cara, Bolsonaro sendo preso, por mais que você não goste dele, você tá dando um tiro no seu próprio pé, porque isso daqui é o fim da democracia. Ele sendo preso, você tá dizendo que ser de oposição, você não pode mais ser opositor e você não ter adversário político. Então isso é saudável na política. Então, seja de esquerda ou de direita, se você é a favor disso, meu amigo, você está dando um tiro no seu próprio pé e dizendo para você, eu sou um completo idiota porque eu não defendo mais a porra da democracia. É isso que você está dizendo. Então, independente, eu não gosto do Bolsonaro, tá bom, meu amigo. Porque o Bolsonaro é homofóbico, tá bom, o cabeleireiro da Michelle Bolsonaro era gay, certo? E o que de homofóbico o cara tem? O cara é racista. Porra, o Hélio Negão é negão, meu irmão. Melhor amigo do Bolsonaro. Então, você que fica caindo nessas falácias, pode não gostar do cara. Ele é um cara bronco, bruto. Mas defender que a esquerda tá levando o Brasil para um caminho que você julga ser próspero, eu não vejo prosperidade nenhuma nisso.
Porque se a gente olhar para um país vizinho aqui, que tem um camarada aqui que parece até o professor Girafales de bigode, meu irmão, entendeu? Você vê que a gente vai acabar de mal a pior. A economia tá uma merda, a nossa segurança cada vez mais tá pior, certo? E a democracia, né, que era para ser a balança da justiça, que era para gerar o equilíbrio, a gente tá vendo que a balança da justiça ela tá caindo mais pro lado da esquerda, né? A oposição está sendo criminalizada. Exatamente. Então, Se da oposição está virando um crime, né? Você pode ser preso. Exatamente. Então, o que eu tenho para dizer para essa galera é isso. Não tem muita coisa a tecer não de comentários, porque senão daqui a pouco vai ter um japonês da Federal aqui fora, aqui me esperando para me grampear, para me levar. Exatamente. Cara, eu nunca vi uma classe tão desunida quanto dos carecas ultimamente, né? Pô, os carecas poderiam estar representando muito bem a gente, mas, estão vacilando pra caramba, né, cara? Mas, enfim. Cara, por fim, eu só, né, pra gente fechar aqui, porque assim, muita coisa pra falar, eu acho que, eu até queria falar aqui do Dr. Sebastião Coelho, que deram voz de prisão pra ele hoje. Ele é advogado do Felipe Martins no processo. Não deixaram ele assistir a sessão. Deram voz de prisão para o advogado do Felipe Martins nesse processo, o Dr. Sebastião Coelho. Ele é um desembargador aposentado, cara. Ou seja, o cara sabe o que ele tá fazendo. E ele é advogado, e ele foi o cara que falou a célebre frase para os ministros de que hoje em dia eles são as pessoas mais odiadas do Brasil. Verdade. E eu concordo plenamente com ele. Verdade. E não deixaram ele assistir lá e deram voz de prisão pro cara. Que isso, né? É claro que depois eles acabaram desistindo porque ele não é de bobeira. Né? Então, até que eu declaro meu apoio ao Dr. Sebastião, e porque o exercício da advocacia ele tem que ser respeitado, as prerrogativas do advogado têm que ser respeitadas, o advogado ele tem livre acesso, independente de lista de presença, alguma coisa, em qualquer sessão de julgamento ou repartição, mesmo se não tiver constituído nos autos. O advogado tem esse direito, é uma prerrogativa do advogado. Tá? E outra coisa, para prender um advogado em flagrante delito no exercício da função dele, é necessário que haja um delegado da OAB presente. Tá? Um representante da OAB presente para poder para esse advogado ser Não, mas calma aí. Você está equivocado. Eu acho que você não leu o artigo completo. Na ausência do delegado da OAB, basta que tenha uma pessoa do Supremo. E ali pelo que eu... Sim, verdade. E ali, pelo que eu saiba, existia uma pessoa do Supremo ali, né? No recinto. O membro eu tô do falando Supremo, alguma besteira. O membro do Supremo, ele substitui qualquer outra autoridade brasileira. Exatamente. Verdade. É como se fosse aquele coringa do baralho, quando você puxa, fala, isso aqui me serve. Então você já consegue formar uma canastra só com um ministro. Verdade. É verdade. Esse o que a gente está vivendo. Eu estou falando alguma mentira aqui? De forma nenhuma. Exatamente, é o coringa. Então, assim, cara... E a OAB a gente não pode esperar... A única coisa que eu espero hoje em dia da OAB, e para quem não sabe, eu sou advogado, né? A única coisa hoje em dia que eu espero da OAB é o boleto no final do ano para pagar minha anuidade. Eu não espero mais nada. Mas eles... Cara, isso que eu ia até perguntar para você, até uma boa pergunta, você que é da área jurídica. A OAB, por exemplo, não tem nenhuma moção interna dentro da OAB de, sei lá, contestar tudo isso que vem acontecendo por parte do STF. Porque, assim, a gente está falando de pessoas que não são leigas, que são representantes da justiça, que, assim, prioritariamente tem que defender a imparcialidade e ver esse tipo de... Não posso dizer... Será que eu posso dizer a palavra manobra? Ou eu vou sair daqui grampeado? Porque, assim, eu não sei como dizer sobre as questões que vêm acontecendo por parte aí do STF. Mas, assim, como que um jurista, né, uma pessoa, um advogado, encara uma situação dessa de falar assim, porra, meu irmão, esse cara não podia estar fazendo isso não. Porra, mas por que ele está fazendo? Aí, pô, eu que sou leigo, eu já fico observando e falo, pô, meu irmão, pode isso? É igual aquela frase, né? Pode isso, Arnaldo? Aí, porra, tu olha pro cara e fala assim, porra, não, ele não tá metendo uma bravata dessa não, pô, ele tá fazendo isso sozinho. Ah, não é possível. Agora imagina um advogado, conhecedor da lei, como é que o cara encara isso? Tu acha que a OAB, ela, posso dizer pra você de uma forma mais classuda, né? Porque eu sou um cara de classe. Tu acha que a OAB botou a viola no saco e falou assim, porra, meu irmão, não vamos se meter nisso não? Não só a OAB, né? O Congresso Nacional, todo mundo botou a viola no saco. Ou seja, tá todo mundo aí... Existe uma instituição comandando o que pode e o que não pode aqui nesse país.
substituiu tudo. O Coringa, né? O Coringa, a gente tem um Coringa agora. Substituiu tudo, né? O judiciário, o advogado, o desembargador, o promotor. O poder moderador. Ou seja, ele é tudo em um. É a famosa TechPix, né? Dos anos 2000, né? Excelente. TechPix, né? Excelente. TechPix do judiciário, né? Grava, filma, tira foto. Sem contar, a gente falou aqui de impedimento e de suspeição. Existe também um outro detalhe, olha só, é tanta coisa que a gente esquece, é tanta coisa boa, né? Tanta notícia bacana que a gente esquece até de falar certas coisas. Nesse processo, né? É interessante que você vê a versatilidade do magistrado brasileiro, né? O nosso grande, magnânimo, o grande, nesse processo ele é relator, vítima, investigador e julgador, né? Ele é julgador, vítima e fez investigador. Mas tudo isso? Mas ele sozinho fazendo isso? Gente, então não precisa mais de juiz, não precisa mais de advogado, não precisa mais de promotor, desembargador. Cara, você pode ter uma única pessoa aí, ó. Oportunidade aí para o nosso judiciário começar a começar a deixar mais versátil, né? Você não precisa mais de todo o aparato, né? Judiciário, porque você consegue centralizar na figura de uma só pessoa. Até a vítima mesmo. Poxa, não temos vítima. Não, tem aqui a vítima. Agora já tem vítima constituída. O juiz é vítima e ele funciona como advogado das partes. Ele é o relator do processo, ele julga e ele é o promotor. Tu me lembrou aquele episódio do Chaves comprando churros, ele vendendo pra ele mesmo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Meu amigo. Eu vou te falar, a gente aqui brinca com coisa séria. Vamos dizer, eu sou um magistrado, eu sou um juiz. Aí você me ofendeu. Aí o processo em que você me ofendeu cai na minha vara. Aí eu vou lá, poxa, caiu na minha vara. E aí? E aí eu te meto a vara, cara. É isso. Eu não vou falar, eu não vou falar, poxa, não, cara, eu sou parte interessada nesse processo. Vou deixar outro juiz imparcial julgar. Não, cara, tá comigo a manobra. Eu bato no peito, assumo a parada, mato. E vamos embora. Mato no peito e vamos julgar, cara. Eu quero trabalhar. Mas imagina, por exemplo, um cara desse que chega em casa, né? Aí fala assim pra mulher, fala assim, amor, hoje a gente vai ter um negocinho aí. Aí a mulher fala, não quero, tô com dor de cabeça. Aí como é que ele faz? Ele com ele mesmo? Com certeza. Deve ter algum mecanismo que o cara é autossuficiente. Eu queria ter essa autossuficiência de preencher todos os papéis num determinado cenário. Cara, mas assim... Um dia, você vai ver aqui que o podcast, eu vou estar aqui, eu vou ser o entrevistado também, e eu vou estar ali no lugar do nosso amigo Guilherme ali, fazendo os cortes. Presta atenção que eu vou te falar. Muita gente vai falar assim, meu irmão, você é louco ou você é tapado. Se acontecer a prisão do Bolsonaro, presta só atenção na manobra que os Estados Unidos vai fazer, cara. É só isso que eu te falo. Só presta atenção na manobra que os Estados Unidos vai fazer. O Trump, ele já vem se articulando com outros presidentes. Você viu que pela última vez aí que ele encontrou o Putin, o Zelensky aí, o cara não tá de brincadeira. Tem muita gente que fala assim, o Trump tá cagando e andando pro Brasil, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, meu amigo. Então tá bom. Vamos ver. Coloca a mão no 22 aí, então vamos ver então. Esse aí é papo até para um próximo podcast. Exatamente. Ele, assim, o pessoal não se deu conta, quem não teme, não tem que estar tremendo, não tem que tremer, não tem que falar com voz embargada. Não, mas pode ser Parkinson. Entendi, é verdade. Mas tem um vídeo aí do Alexander the Great falando com voz embargada, tremendo, acho que ele estava muito emocionado, né, porque... Bolsonaro estava presente no recinto, não tinha obrigatoriedade, né? Se é que eu posso falar assim, né? Mas mesmo assim ele fez questão de ir lá porque ele não tem nada a temer. Agora, realmente, se as vias de fato acontecer do Bolsonaro ser preso, aí a gente vai para as cenas dos próximos capítulos, aí vocês vão acompanhar aonde vocês mexeram. Porque pode ter certeza que o Brasil, cara, ele não tá deixando de ser visto por autoridades lá fora. Tudo isso está acontecendo aqui, tem um impacto geopolítico muito forte. E isso o mundo está vendo o que está acontecendo aqui. Exatamente. E o Brasil tem o Brasil ele tem uma posição estratégica na geopolítica, como você falou. Pô, né? Tu não viu o que aconteceu com o Maduro? Recentemente aí que o Trump fez? Foi lá, prendeu as 2 aeronaves dele e falou, meu irmão, agora isso aqui é meu, acabou.
Acabou. Aí achou que o Trump estava sendo abusado, né? Usando a força, que não tem medo, que o Maduro não tem força nenhuma, né, meu irmão? Então dirá que o Nove Dedos, né? O Nove Dedos falou que o Trump só grita e só faz chilique. Então, tá bom, vamos ver então. Tá? Só coloca a mão no 22 e vocês vão ver o que vai acontecer. Tá. E o Bolsonaro também está sendo condenado porque ele teria, talvez... ele teria, supostamente, talvez ou não... Sim. Concordado com a ideia que alguém supostamente teria tido ou não de envenenar o Lula. Envenenar o Lula? Exatamente. Mas, tipo assim... Se nego bota uma cicuta naquela cachaça ali, meu amigo. bota em cada garrafa de cachaça que tem naquele palácio do Planalto ali, realmente, a galera ia acabar conseguindo. Mas existe esse plano. É claro, assim, não tem prova nenhuma disso. Né? O nosso dramaturgo, o PGR, né? Nosso grande dramaturgo aí, ícone da dramaturgia brasileira, ele falou isso sem ter nenhuma prova de que isso teria acontecido, porque na verdade foi supostamente alguém teria tido talvez uma ideia ou não, essa ideia, e talvez, supostamente, o Bolsonaro teria ou não concordado. Já pode fazer novela pra Globes. Pode fazer novela pra Globo. Melhor já. Que o Manuel Carlos. E aqui, cara, como a gente fez. Eu queria terminar com uma parada aqui. Isso aqui não foi nem eu achei muito bacana, que isso aí foi um vídeo que eu vi do nosso digníssimo Caio Coppola, da Revista Oeste. O cara é bom, né? O cara é muito bom. Então ele botou, e eu não sou muito de citar, não porque eu não seja religioso, mas eu não sou muito de citar religião em assuntos espúrios como esse, tá? Assuntos imundos, sujos como esse. Mas ele citou um versículo da Bíblia que eu achei que cai muito bem nesse contexto que a gente vive agora, e principalmente nesse paralelo que a gente fez entre dois processos criminais que correram com dois ex-presidentes brasileiros, né? Que é Provérbios, capítulo 17, versículo 15, que diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor. O que isso quer dizer? Esse versículo está enfatizando que tanto a absolvição do ímpio, do bandido, do merda, quanto a condenação de um justo são ações que Deus detesta, que ofendem a Deus. Ou seja, não faça com o próximo aquilo que você não quer que seja feito com você. Questão de justiça, né? Justiça, exatamente. Mas para você que está aí assistindo o Hope Podcast, aproveitar também, já curta, comenta e compartilha aí para você poder ajudar o engajamento do nosso vídeo. Nós temos aqui um compromisso com você de estar aqui toda semana aí na tela do seu celular, do seu computador, para trazer entretenimento, informações e também aqui tecer nossas opiniões, que também é importante. Por enquanto, a gente pode, né? Então, vamos aproveitar enquanto a gente pode abrir essa câmera aqui e falar aqui o que a gente pensa. Porque depois que a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente em 2026. Mas, por enquanto, estamos aqui e vão ter que aturar a gente. É isso aí. Beleza. Mas, tem mais alguns outros comentários? Eu acho que eu já tô enojado, eu tô sentindo um pouco de ânsia de vômito. Mas não leve pro coração, você sabe que isso aí é uma coisa que faz mal pra você também. Eu tô completamente tranquilo, eu tô tão tranquilo quanto o Alexandre de Moraes, quando tava lendo o voto dele, né? E eu... Não, mas aquilo é Parkinson, cara, algumas pessoas já estão cogitando que é Parkinson. Eu tô sentindo um pouco de vontade de vomitar, então se a gente puder encerrar, a gente encerra por aqui. Pessoal, eu queria agradecer a vocês mais uma vez a audiência, o voto de confiança que vocês têm aqui pelo Hope Podcast, pelo carinho de todos, as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal, para que você possa estar acompanhando cada vez mais as notícias e entretenimento que a gente tem. Então não esquece de ativar o sino. Toda vez que aparecer um vídeo na sua tela, você vai ser... Aliás, toda vez que você receber uma notificação, você vai cair aqui no Hope Podcast para poder assistir um vídeo aqui no nosso canal novo, trazendo para você mais informações. Queria agradecer mais uma vez a audiência, mandar um abraço para todo mundo do CT Monte Castelo. Isso, bem lembrado. Deixar aqui o contato deles aqui para você que gosta de clube de tiro e você que gosta também como atirador esportista. Lá a gente tem um monte de entretenimento que vocês vão gostar, tenho certeza. Seria tiro de ar comprimido e também arco e flecha. E também agora tem boxe lá, sabia? Tem boxe também, exatamente. Se você quiser dar uns tiros, dar flechada, dar porrada, é assim. Tem até um espaço lounge lá, que tem um totó, uma sinuca lá, um ping-pong, uma lojinha lá,
com artigos Eu convido diversos. você também, Bem de repente bacana. tá estressado, vai lá, sai na mão com o Railton, que é o nosso professor de boxe, é um cara, gente boa, magrinho, Não dessa re- finura aqui, ó. Não recomendo, mas é uma boa opção, capaz de vocês encontrarem a gente lá. É Se isso quiser aí. trocar uma ideia com a gente lá, É isso aí, pessoal. Então, gostaria de mais uma vez agradecer. Então, até o próximo episódio aí. Hup! Rupe.